Vamos nessa? Na aula de agora, vamos tratar do conceito de tributo. Poderíamos falar aqui com vocês de diversos conceitos de tributos, desde a antiguidade, desde a Carta Magna de 1215 de João Sem Terra, que já é o conceito de tributo conforme a legalidade. Porém, vamos nos basear no que mais cai no mundo dos concursos públicos. A questão do artigo 3º do Código Tributário Nacional e a questão da interpretação que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o Supremo Tribunal Federal faz desse dispositivo, o que é tributo e o que não é tributo para o STJ e para o STF. Isto é importante. Então vamos lá, primeiro, destrinchando aí o nosso querido conceito de tributo disposto no nosso artigo 3º. Primeiro ponto, tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Prestação pecuniária. Veja que quando o CTN fala em prestação pecuniária, já eliminamos aí alguns conceitos que a doutrina entendia como tributo antes do Código Tributário Nacional. Já eliminamos aí, por exemplo, as prestações in labore. As prestações in labore compulsórias, mas que não são pecuniárias. Quais são as que mais caem em concurso? Vamos lá. Serviço no Tribunal do Júri. O serviço no Tribunal do Júri é uma prestação compulsória, é obrigatória, mas não é pecuniária. A prestação do serviço de mesário, atuando perante a Justiça Eleitoral. Veja que você atuar de acordo com as regras da Justiça Eleitoral e você sendo mesário num dia de eleição, é uma prestação compulsória, mas não é uma prestação pecuniária. E quando o homem completa 18 anos, o nosso serviço militar obrigatório. O serviço militar obrigatório é uma prestação compulsória, mas não é uma prestação pecuniária. Então veja, como diz Gabriel Pensador, serviço militar obrigatório é uma indecência, 1 ano sem mulher batendo continência, escravidão numa democracia é uma incoerência, 1 ano sem mulher e o salário, isso é coisa para otário. Alguns podem achar que o serviço é bom para quem quer seguir a carreira, blá blá blá, para o Pensador não dá. Mas vamos continuando. Então perceba, meu querido e minha querida, meu amigo e minha amiga, que as prestações in labore, essas que eu citei, como serviço no Tribunal do Júri, o serviço de mesário perante a Justiça Eleitoral e o serviço militar obrigatório, são prestações in labore, são prestações compulsórias, é obrigatório, mas não são pecuniária. Então aí já eliminamos do conceito. Outro ponto, existem algumas prestações na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que são consideradas prestações pecuniárias em dinheiro, em din-din, mas não são consideradas compulsórias. E isso já foi objeto de prova de concurso. Por exemplo, o solo criado. O solo criado é um instrumento municipal pelo qual o município autoriza o particular a construir além dos limites permitidos pela lei municipal. O solo criado, esse instrumento municipal, onde o plano diretor estabelece uma altura e aquele particular que quer construir um imóvel acima dessa altura paga esse valor acima daquela determinada altura. Então ele paga para o imóvel dele e mais além dos limites fixados pela lei municipal. O solo criado, ele não é tributo, apesar de ser em pecúnia. Também o nosso querido seguro apagão. O seguro apagão foi discutido no Supremo Tribunal Federal e o Supremo entendeu que o seguro apagão tem natureza jurídica de tarifa ou preço
público. O ministro Lewandowski falou muito bem. O seguro apagão que vinha na conta de luz até determinado tempo, uma lei de 2002, ele é em pecúnia, mas não tem natureza jurídica obrigatória, né? Então, perceba que o seguro apagão também é uma prestação que não pode ser considerada tributo, é a chamada contribuição emergencial, também conhecida como seguro apagão. Ademais, perceba que a compensação financeira decorrente da exploração de minerais e de petróleo, os chamados royalties, também não tem natureza jurídica tributária, segundo o Supremo. Aquele que eles têm fundamento no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, mas não tem natureza jurídica tributária, tem natureza jurídica de tarifa. Então, essa compensação financeira ou royalties não tem natureza jurídica tributária. Então, perceba essas decisões aí, né, a respeito do item prestação pecuniária compulsória. Não pode ser considerado tributo prestações de labore, serviço militar obrigatório, prestação de serviço eleitoral, serviços dos jurados, né, no tribunal do júri, exigências in natura, como oferecimento de bens materiais que não sejam dinheiro, como cesta básica, desapropriação administrativa, requisição administrativa, aluguel de imóvel público, seguro apagão, royalties e assim por diante. Aí o nosso querido, né, solo criado, que é o chamado também de outorga onerosa do direito de construir, também chamada solo criado, é um instrumento municipal pelo qual o município pode autorizar o particular a construir além dos limites fixados pela lei municipal. Então, a outorga onerosa do direito de construir, também chamada solo criado, prevista no Estatuto da Cidade, artigo 28, não é tributo. Cobrança de foro anual, também chamada de laudêmio, não é tributo, como gosta a ESAF de perguntar. Tarifa aeroportuária cobrada pela Infraero, né? Pagamento de retribuição de direitos autorais também não é tributo, não são considerados aí compulsórios, né? Não tem essa natureza tributária do conceito de tributo, esses itens. Veja, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Você pode me perguntar, isso é um pleonasmo? Né? O segundo item a respeito do conceito de tributo. Você pode até considerar, como considera o professor Paulo de Barros Carvalho, mas tem valia. Quando eu falo em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, isso já serviu para fundamentar que, além de poder ser pago em moeda, o tributo também pode, né, ser pago em títulos de dívida agrária, a famosa TDA. Né? No ITR era possível, né, o pagamento através de títulos da dívida agrária. Outro ponto aí que se coloca é a fixação de indexadores. A fixação de indexadores, tal como o FII, né? Cada estado às vezes tem o seu, o PM, né? Então, esses indexadores também são permitidos. Vou pagar 2 UPM, 2 UFI, né? Você é um indexador, tem um valor fixo, isso é transformado em valor de moeda e pode ser pago o tributo. Outro ponto aí é a questão da dação em pagamentos. Né? A dação em pagamentos, hoje pelo Código Tributário, só é permitido, segundo o artigo 156, inciso 9, a dação em pagamentos de bens imóveis. Mesmo antes da reforma da Lei Complementar 104 de 2001, né, já era possível, né, essa discussão, né, mas com a Lei Complementar 104 de 2001, ela especificou que é possível o pagamento, né, a dação, ao invés de você pagar em dinheiro, em pecúnia, você pagar em bens imóveis, ok? Então, esse pleonasmo aí serve, sim, para a interpretação no direito tributário. Não constitua sanção de ato ilícito. O ponto fulcral aí é você entender que o tributo não equivale à multa tributária. Né? O tributo aí não pode equivaler a uma sanção de ato ilícito, ou seja, o tributo aí não é punição, não é punitivo, o tributo aí não equivale à multa, então o tributo também não pode ser considerado uma reparação ou uma indenização decorrente de um dano material ou um dano moral. Sempre lembre, o tributo
é um conceito diverso do conceito de multa tributária. O CTN quis assim separar quando disse que o tributo não constitui sanção de ato ilícito. Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Quer dizer que na cobrança do tributo, na sua fiscalização e arrecadação, o que acontece? Nessa utilização da capacidade tributária ativa, não há discricionariedade. Se há previsão legal, não pode o auditor, de acordo com a sua discricionariedade, não cobrar o tributo, porque ele é uma atividade plenamente vinculada nos termos do CTN. E, por fim, um tema que a gente já estudou, né, instituído em lei. Antes de falar dessa questão de concurso, quero falar, o tributo é instituído em lei, né? Lei do nosso querido compadre Washington. O CTN também fala isso, ou seja, decorre do princípio da legalidade. Veja, no concurso aí, né, da ESAF, foi considerado incorreto. Ocorrido o fato gerador da obrigação tributária, a autoridade administrativa tem um dever de exigir o cumprimento da obrigação por parte do contribuinte, havendo, no entanto, alguma margem de discricionariedade nessa atividade. Falso. Não há essa margem. Você viu que a cobrança é mediante atividade plenamente vinculada, né? Por outro lado, né, outra questão aí que fala que cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada não pode ser confundido com a classificação de tributos vinculados e tributos não vinculados, bem como a classificação quanto ao destino da arrecadação, que pode ser vinculada ou não vinculada. Você viu ontem, quando estudou o princípio da não afetação da receita pública, essa classificação entre tributos vinculados e tributos, na verdade, de arrecadação vinculada e tributos de arrecadação não vinculada. Por exemplo, o empréstimo compulsório, ele de arrecadação vinculada. A sua arrecadação do empréstimo compulsório tem que ser para a causa que o fundamentou, ou seja, guerra externa ou calamidade pública ou investimento público de relevância nacional e de interesse nacional e de relevância, né? Perceba que tanto quando há o empréstimo compulsório para a guerra externa, ou para a calamidade pública, ou para interesse de relevância nacional, a causa deve ser o destino da arrecadação. Essa é uma classificação. E a classificação de tributo vinculado ou não vinculado decorre do fato gerador. Se o fato gerador é contraprestacional ou não contraprestacional. Você vai estudar isso comigo daqui a pouco quando falarmos de impostos. Vocês vão ver que os impostos são tributos não contraprestacionais. Já as taxas são tributos prestacionais. Por quê? Porque o seu fato gerador das taxas, né, depende de uma contraprestação estatal. Já nos impostos não há essa contraprestação estatal relativa ao contribuinte. Vamos aprofundar isso daqui a pouco. Né? Também cumpre falar que o tributo ele é uma receita pública que pode ser destinada ao ente tributante ou a terceiros, desde que exerçam atividade de interesse público, como é o caso das entidades parafiscais, Senai, Sebrae, Sesc, Sescop, né? Todas essas entidades do Sistema S. E esse fundamento serve para o STJ entender que o tributo, né, tem uma destinação aí de receita pública, né, uma receita pública no seguinte sentido. Veja a interpretação da súmula do STJ sobre o FGTS. As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS, que não são consideradas tributos. Então preste atenção nessa última definição, né? A questão do tributo ser receita pública, né, para o ente federativo ou para uma atividade de interesse público. E isso serve para fundamentar, né, a súmula 353 do Superior Tribunal de Justiça. Para as contribuições para o FGTS, não se aplica o CTN, ou seja, a contribuição para o FGTS, segundo a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, não é considerada um tributo. Um forte abraço e até daqui a pouco.